uma das massas é zero. Quer dizer, claro, os dois autovalores não podem ser zero, senão a matriz seria toda nula, mas um autovalor pode ser zero. Então significa que eu posso diagonalizar essa matriz aqui. Então a gente vai diagonalizar essa matriz. Então a matriz simétrica 2 por 2. Então a mesma coisa, eu posso dizer o seguinte, eu tenho essa minha, eu tenho uma matriz ortogonal R, que atuando nessa, algo desse tipo assim, uma matriz, essa matriz aqui, eu vou botar assim, G2 menos GG' menos GG' G' ao quadrado. Essa matriz aqui é a versão não diagonal dessa matriz aqui. Matriz aqui é a matriz que diagonaliza. Aqui eu vou ter uma matriz diagonal e aqui a matriz R. Essa matriz aqui, diagonal, ela vai ter que ter um alto valor zero. Então, vamos dizer assim, ela vai ter que ter um alto valor, vamos dizer assim, ela vai ter um alto valor zero aqui. Aqui é zero, aqui é zero. E aqui é o alto valor, não zero, é o alto valor μ. Vai aparecer aqui. Como esse alto valor aqui, como isso aqui é proporcional ao V2, que tem dimensão de massa ao quadrado, eu boto esse V2 aqui só por uma questão de dimensionalidade, quer dizer que é a massa ao quadrado. Mas basicamente isso está acontecendo. Essa matriz aqui é a versão não diagonal da matriz diagonal, ou seja, essa matriz aqui é a matriz ortogonal 2 por 2, que diagonaliza essa matriz aqui, que tem esses altos valores aqui, 0, 0, 0, vou colocar assim. Então, organizando isso aqui, eu posso substituir essa matriz aqui por essa combinação. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos dizer, isso aqui vai ser R transposto, a nossa matriz 0, 0, 0 e 2, e a minha matriz R. Claro, essa matriz R é uma matriz 2 por 2, então eu vou dizer que essa matriz R aqui é BM3 YI, vai me definir agora, vai me definir exatamente os objetos que vão ser os autovetores correspondentes a esses autovalores. Esse cara aqui tem autovalor zero. Então, quem é o campo neutro que eu quero interpretar como campo neutro de massa zero? É o fóton. Eu vou dizer, eu vou interpretar. Então, esse cara aqui, eu vou querer que na base diagonal, quer dizer, esse R dm3y que eu estou fazendo aqui, isso aqui vai ter que ser um ami semi. Claro, isso aqui é a versão transposta. Isso aqui vai ser um ami semi. Então eu quero esse termo aqui, vai ficar ami, zero, ami, não tem nada. E esse termo aqui vai ser o termo que vai dar a massa só do Z. Então, com essa escolha, eu consigo reproduzir. Claro, se eu tivesse colocado o zero aqui e o μ2 aqui, eu ia interpretar isso como ZI e esse como fóton. Quero colocar o fóton como sendo aquele que tem massa zero. Então, se eu coloquei o primeiro óbito, é uma questão de escolha mesmo. Eu coloquei o primeiro óbito, porque essa matriz pode ser diagonalizada, né? Eu posso trocar a ordem da base, primeiro vetor com o segundo vetor, isso não é um problema. O importante é que os dois vetores sejam ortogonais. Então, se eu botar o zero aqui, o μ2 aqui, ou o μ2 aqui, o zero aqui, nada muda, só que eu tenho que lembrar que quem eu quero que tenha massa zero é o fóton. Então, essa matriz R aqui, que é a matriz que diagonaliza esse setor neutro do SO2, é a partir daí que eu vou ter uma ideia clara de quem é o fóton. Para mim, eu vou distinguir agora o fóton do ZI, não pela interação com o neutrino. Lá no início do curso a gente vai pegar quem interage com o neutrino é o ZI, o fóton é o ortogonal. Aqui eu vou usar a questão da massa. Para mim, depois do mecanismo de Higgs, fica claro para mim que um dos objetos neutros é massivo e o outro não. Então, claro, o objeto neutro que tem massa zero eu vou interpretar como fóton, e o objeto neutro que é massivo eu vou interpretar como bóson neutro massivo, que veio da unificação. Mas esse aqui, para mim, claramente é o eletromagnetismo. Só determinar essa matriz é muito simples, né? A gente teve isso aqui. Quer dizer, basicamente, o que a gente fez foi isso aqui. R transposto vezes a matriz, não é assim, G2 menos GG', menos GG', G' ao quadrado,
Então, eu estou botando dois quadros assim, paralelos para vocês, espero não estar confundindo vocês, mas posso estar. Desse lado aqui, nós estamos analisando só o que é massa. Então, o legado das interações de gate com a estrutura de vácuo, a estrutura de mínima energia do campo de Higgs. O legado que sobrou para nós foram as massas dos bósons W e agora a presença de um objeto de massa nula, bóson vetorial, neutro, de massa nula, que eu estou interpretando então como fóton. A massa desse cara aqui é zero. E nós temos esse semi aqui. A massa dele, vamos agora ver, essa massa, vamos calcular essa massa M2 em função das constantes de acoplamento do V. Nós estamos vendo que tudo isso aqui depois está multiplicado por V2. Tinha um V2 aqui na frente, um V2 aqui. Quer dizer, esse M2, tá? No final do dia a gente vai ver que não botei, tem um V2 aqui e tem um V ao quadrado aqui. Não estou colocando. Quando a gente tirar esse alto valor aqui, na verdade vai ser V2 vezes o alto valor dessa matriz. Vamos olhar então para essa matriz, toda a matriz diagonal, toda a matriz 2 por 2 ortogonal tem essa forma assim. Cosseno de θ, quer dizer, essa matriz é, vou botar aqui para esse F exposto, aqui vai ser a nossa, só retomando isso aqui, G2 menos G de linha, menos G de linha, G ao quadrado. Vou botar a nossa matriz R. Nossa matriz R é uma matriz 2 por 2 ortogonal, então ela vai ter que ter essa forma. Cosseno de θ é um parâmetro a ser fixado, seno de θ menos seno de θ, cosseno de θ. Vou botar o menos aqui, o mais aqui, porque aí eu posso absorver o θ, o sinal menos, né? Se eu botar o menos aqui e o mais aqui, é a mesma coisa que o cara trabalhar com seno de menos θ. O cosseno de menos θ é igual ao cosseno de θ, então não tem quem coloca assim, ou quem troca o sinal menos está simplesmente redefinindo θ e menos θ. É inconsequente isso. Geralmente eu organizo a coisa desse modo. Então aqui eu vou pegar o transposto dessa matriz. Cosseno de θ menos seno de θ, seno de θ, cosseno de θ. Então a matriz R transposta vezes a matriz de massa vezes a matriz R. Isso aqui no final de tudo tem que dar para nós isso aqui. 0, 0, 0 e ao quadrado. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo. Vai ficar G2 cosseno de θ, G2 cosseno de θ. Eu vou omitir o θ, tá? G2 cosseno mais GG' seno. Esse primeiro termo. Depois esse termo aqui é G2 seno menos GG' cosseno. Depois esse termo aqui, menos GG' cosseno menos G' ao quadrado seno. É isso mesmo? Menos GG' cosseno, menos G' ao quadrado seno. Tá? E depois esse termo aqui, menos GG' seno mais G' ao quadrado cosseno. Então nós estamos agora no setor de massa, certo? Só um cálculo. Vamos fazer agora o cálculo aqui certinho? G2 cosseno mais GG' seno. G2 seno menos GG' cosseno, menos GG' cosseno, menos G' ao quadrado seno, e menos GG' seno, mais G2 G' ao quadrado cosseno. No final do dia, essa matriz tem que ser simétrica, porque o produto disso aqui, por isso, tem que falar, então, se a gente não errou em cálculo, no final do nosso cálculo, essa matriz tem que dar simétrica. Então, isso vai ficar agora, esse cara vai ficar G2 cosseno ao quadrado, é isso aqui, ó. G2 cosseno ao quadrado mais GG' seno cosseno. Depois, esse cara aqui mais GG' seno cosseno, então vai ficar duas vezes aqui. E mais G' ao quadrado seno ao quadrado. Fazendo esse termo aqui. G2 então cosseno ao quadrado mais GG' seno cosseno, depois embaixo é isso aqui vezes isso, né?
G2 cosseno ao quadrado mais GG' seno cosseno. Aí aqui mais GG' seno cosseno mais G' ao quadrado seno ao quadrado. Tá certo. Pois esse vezes esse aqui vai ficar G2 seno cosseno menos GG' cosseno ao quadrado. Esse cara é vezes esse, né? E esse vezes esse vai ficar mais GG' seno ao quadrado isso e menos G' ao quadrado seno cosseno. O termo que dá igual a esse, quando eu ver a matriz assim, vai ficar aqui mais GG' seno cosseno. Uma coisa aqui, GG' seno. Esse termo aqui, ó. Então agora vou fazer esse vezes esse. Vai ficar G2 seno cosseno. Tem esse aqui, G2 seno cosseno. Estou controlando, porque se der simétrica, senão a gente está no caminho certo. G2 seno cosseno mais GG' seno ao quadrado. Esse aqui está aqui, tá certo. Opa, vamos pegar esse aqui, né? Pegando esse elemento aqui também, 2 colunas. O G2 seno cosseno mais GG' seno ao quadrado. Menos GG' cosseno ao quadrado. Desculpa, eu tenho que fazer isso, tá, gente? Só para uma olhada. Menos G' ao quadrado seno cosseno. É esse cara aqui. Então está igual a esse aqui, menos G' ao quadrado seno cosseno. Então, pelo menos a matriz deu simétrica. Tá. E depois esse termo aqui, que é o termo final. Linha 2, coluna 2. Então, G2 seno ao quadrado. Claro, isso tudo aqui tem que ser zero, isso tudo aqui tem que ser zero, isso tudo aqui tem que ser zero. G2 seno ao quadrado. A segunda linha, a segunda coluna. Essa aqui, G2 seno ao quadrado. Menos GG' seno cosseno. G2 seno ao quadrado, menos GG' seno cosseno, menos GG' seno cosseno, dá 2 vezes esse fator aqui, né? E mais esse termo aqui, mais G' ao quadrado cosseno ao quadrado. Então, isso que nós queremos. Nós queremos que essa matriz aí seja essa matriz aqui no final do dia. Então, nós temos que ter G2 cosseno ao quadrado. O que a gente pode ser mais fácil tirar daqui? A primeira informação. Esse termo aqui, que é G2 seno cosseno, G2 seno cosseno é o meio do seno de 2θ, né? Então, a gente vai ver se vai valer. Vamos colocar aqui, isso vai ficar o meio de G ao quadrado seno de 2θ. Esse termo aqui é menos GG' cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Menos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é menos cosseno de 2θ. Então, fica menos meio de GG' cosseno de 2θ. Se não me engano, né? Então, cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E esse termo aqui, de novo, é seno de... vai ficar aqui. Esse termo que vai fatorar, aqui vai ficar um meio também de seno de 2θ, só que vai ficar G2 menos G' ao quadrado. Então, G2 menos G' ao quadrado, que tem um fator meio, e aqui o seno de 2θ. Algo desse tipo que tem que ser igual a zero, porque isso aqui é amado de certa maneira, para a gente a tangente de 2θ. Então, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. Vou ver essa relação agora aqui. Essa relação aqui está me dando G2 cosseno ao quadrado, aqui está me dando G2 cosseno ao quadrado, G2 cosseno ao quadrado, aqui está dando 2 seno cosseno, então mais GG' seno de 2θ. E esse cara aqui é mais G' ao quadrado seno de θ, né? Seno ao quadrado de θ, mais G' ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aqui também tem que ser igual a zero. Né? Isso. Tá.
esse termo aqui é o que vai sobrar para nós. Então a gente tem que fixar, a gente pode fixar, quer dizer, a gente já pode fixar a tangente de 2θ daqui, né? A gente pode tirar a tangente de 2θ daqui, e aí sabendo quem é a tangente de 2θ, esse termo aqui, que eu não adianta a gente poder ter mais vantagem para trabalhar esse termo aqui. Então esse termo aqui dá para nós, esse meio cancela, então a gente vai ter que a tangente de 2θ, dividir tudo aqui por cosseno de 2θ. Então, se eu dividir tudo por cosseno de 2θ, isso aqui fica 1, isso aqui fica tangente de 2θ. Então, a tangente de 2θ fica igual a GG' sobre G2, né? Menos G' ao quadrado. Tá certo? A gente tem essa relação aqui. Então, quem sabe a tangente de 2θ, claro, pode tirar o seno de θ, a possibilidade de expressar, né? O seno e o cosseno, quer dizer, a gente sabe a tangente, sabe o seno e o cosseno, então a gente consegue fixar essa matriz aqui, então nós sabemos quem é esse nosso μ2 aqui. Bom, então a gente fixou a massa do nosso Z, então a massa do nosso Z ao quadrado, ela vai ser V2, né? V2. E essa relação aqui, só onde a gente sabe quem é o θ, né? Onde a gente sabe quem é o ângulo θ. Para nós, θ é arco tangente, θ é meio do arco tangente. GG', tá bom. Então a gente fixa esse cara aqui como sendo dessa combinação aqui de G e de G', quer dizer, tem uma função aqui de G e de G' que a gente pode determinar fácil, né? E aqui o V2. Eu, no fundo, ou eu posso expressar tudo em função de seno e cosseno, ou eu posso expressar tudo em função de G e de G'. Então, essa massa aqui, as massas ficam todas determinadas. Então, com isso aqui, a gente já viu qual é a relação que a gente pôde estabelecer. Então, a gente disse o seguinte, nós pegamos essa matriz nossa, cosseno de θ, seno de θ, onde seno de θ e cosseno de θ são fixados, seno de θ e cosseno de θ, atuando aqui em B3 e Y', e dissemos isso aqui para nós, é o nosso fóton e o nosso semi. Então, é claro, eu posso escrever o AMI em função desses campos ou inverter essa matriz aqui, cujo inverso é simplesmente a transposta dessa. Então, eu sei que o BM3 eu posso escrever em função do AMI e do ZMI, e o YMI eu posso escrever em função do AMI e do ZMI. Então, a nossa tarefa agora, uma vez que nós descobrimos quem é o fóton e quem é o bóson vetorial neutro massivo, a gente pode inverter o problema. Podemos escrever tudo que nós temos, onde tem BM3 e YMI, em termos desses campos aqui, que são os campos que nós queremos interpretar, como as partículas físicas, o bóson e o Z0, o fóton e o Z0. Então, vamos guardar aqui, só para nosso controle, a gente parar isso aqui. Então, o setor de massa, ele fixou para nós os dois bósons vetoriais neutros, o massivo, que é o Z0, e o sem massa, que é o fóton. Então, na nossa convenção aí de organização da matriz, nós acabamos tendo a seguinte relação. Vou colocar aqui. O fóton é esse aqui de cima, então o fóton para nós é o cosseno de θ BM3, a gente pegou assim, cosseno de θ BM3 mais o seno de θ YI e o ZI, que é o, lá nós botamos 0, 0, 0 em 2, né? O ZI para nós é o menos seno de θ BM3 mais o cosseno de θ YI. Cosseno, seno, menos seno. E aí, a gente agora, ou a gente inverte aquela relação também, se a gente quiser, né? Escreve agora o BM3 e o YI em função do fóton e do ZMI e substitui, por exemplo, aqui. Então, essa relação aqui, se a gente for apagar isso aqui, essa relação aqui vai dar para nós, se a gente olhar esse pedacinho aqui, substituindo aqui esse objeto aqui,
BN3, né? Então, vamos substituir o B, que está aqui, em função do A e do Z. Então, daqui vai sair uma interação para nós, claro, a gente substituindo o BN3, né, que está aqui, inverter essa relação, então o BN3, só inverter essa relação, né? Vai multiplicar isso aqui por essa matriz inversa. Cosseno menos seno, cosseno, igual isso aqui. Então, o BN3 é cosseno de θ a mi. Menos seno de θ z. Então, a gente sabe que o BN3 que está aqui vai lá. Vai ser cosseno de θ. Então, a gente vai entrar aqui. Cosseno de θ. A gente tem aqui menos IG. Cosseno de θ. Aí eu vou ter vai ficar dmi a mi, dmi a mi, e aqui, claro, menos dmi a mi. Isso aqui dá mais, dá mais, dá menos. Então, esse pedacinho aqui. E aí, vamos pegar esse pedaço aqui, vai ficar mais IG, seno de θ, e aí dmi semi menos dmi semi, w mais, w menos. Então a gente está vendo aqui, ó, a interação desses bósons vetoriais carregados com o fóton. Lembrando aí das nossas aulas de curso de eletromagnetismo, a gente sabe que quando a gente tem um acoplamento do fóton com um bóson vetorial, quando o portador de carga tem spin 1, cara que tem carga tem spin 1, essa interação aqui é a interação eletromagnética típica, a interação do fóton, quer dizer, o que substitui no caso de Dirac, né? Aquela interação, psi barra, gama mi, psi mi, é a interação do fóton com uma partícula espinorial, spin layer, elétron, carregada de spin layer. Quando a partícula é carregada e tem spin 1, essa não é mais a interação é essa. Então a gente vai interpretar esse cara aqui, esse aqui é justamente a nossa carga elétrica. Então a gente fixa, né? Inclusive a nossa carga elétrica, que vamos interpretar como a carga elétrica, vai ser a constante de acoplamento de SO2 vezes o cosseno do ângulo de Weinberg, chamado ângulo de Weinberg. E aqui envolve, claro, G e G'. No fundo, esse é uma mistura de G e G'. E aqui dentro do cosseno a gente tem G e G'. Então é essa. E aí a gente observa uma outra coisa. O que sai ali de interessante é essa interação aqui, ó. Menos I é F mini do fóton, W I mais, W I menos. Essa interação aqui é uma interação eletromagnética também. Claro que é a interação do fóton com bóson vetorial carregado, mas é uma interação que não sai do eletromagnetismo. Se nós olharmos as nossas aulas no curso de elétron, e quando a gente estamos estudando isso agora nesse curso, a interação, quer dizer, quando a gente está acoplando partículas carregadas de spin 1 ao fóton, esse termo não sai. Esse termo só aparece da interação eletrofraca, porque na verdade ele é um remanescente de Young-Mills. Na verdade, esse termo está saindo daqui. Está saindo da autointeração dos bósons de Gauge de SO2. Quer dizer, na verdade, quando a gente constrói o eletromagnetismo em curso, a gente pensar, eu tenho uma teoria de Maxwell, eu tenho Maxwell acoplado com cargas de spin 1. Essa interação aqui não sai. Se a gente fizer o eletromagnetismo clássico de Maxwell, essa interação do F mini não sai. O que a gente tem é a interação do W com o A, e nós temos a interação do W com o A ao quadrado. Nós não temos essa interação. Então, essa interação aqui, ela tem que ser acrescentada, se a gente for estudar uma teoria de Maxwell clássica, com carga de spin 1,
esse termo aqui, ele cai de paraquedas aqui. A teoria de Marx não é capaz de ver isso porque é uma teoria 100% abeliana. Ao passo que esse termo aqui, a origem dele está justamente no SO2. Esse termo vem daqui, que é a parte de SO2 da interação eletrofrágica. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que o que é eletromagnético, a gente não consegue só derivar pensando no eletromagnetismo. Porque enquanto a gente pensa no elétron, tudo bem. Todo o eletromagnetismo do elétron, ele existe intacto, mesmo que nós esqueçamos que o eletromagnetismo é unificado com a interação fraca. Porém, se agora os portadores de carga tiverem spin 1, eu tenho termos eletromagnéticos que o eletromagnetismo sozinho, recortado como uma interação à parte, não reproduz. E esse termo é fundamental, porque se sabe que toda partícula que tem spin maior ou igual a meio, toda partícula carregada com spin maior ou igual a meio, tem que ter razão giromagnética igual a 2. O eletromagnetismo, isso é a equação de Dirac me dá. Então, a gente pega a equação de Dirac, pega o limite não relativístico da equação de Dirac, a gente vê que o primeiro grande sucesso da equação de Dirac veio porque a equação de Dirac naturalmente me dá a razão giromagnética igual a 2 para o elétron, coisa que a teoria clássica, ou a teoria não relativística, a mecânica quântica de estrela, não dá. Isso é colocado à mão. Se nós pegarmos agora, fizermos o mesmo exercício, pegarmos o eletromagnetismo de objetos com spin 1 carregados, sem esse termo, a razão giromagnética dá 1. O que está errado, porque nós temos um teorema que diz que é derivado da invariância de Lorentz. Toda partícula carregada com spin que não seja zero, que não seja partícula escalar, ou seja, spin maior ou igual a meio, por demonstração, a razão giromagnética dela tem que ser 2. Isso não é só para o elétron, vale para qualquer objeto que tenha spin não trivial. No entanto, se nós olharmos a teoria de Maxwell pura, eletromagnetismo puro, abeliano, para partículas de spin 1, esse termo não existe e a razão giromagnética dá 1. Agora, olhando que o eletromagnetismo tem a sua origem na interação eletrofraca e que o setor de spin 1 ele está no setor não abeliano, então esse termo aqui ele me leva a esse termo e esse termo me corrige esse fator e resolve a questão. Então, isso não acontece para o elétron porque o elétron não está nessa parte não abeliana. O elétron, ele percebe a interação com o fóton dentro de um ponto de vista 100% abeliano. Então, para o spin meio, a interação eletromagnética, então, se a gente quiser contar assim, se eu pegar o eletromagnetismo do elétron, eu posso recortar o eletromagnetismo do elétron da teoria eletrofraca e ele não traz nenhum remanescente da teoria eletrofraca. Mas se eu quiser agora recortar o eletromagnetismo de partículas de spin 1 por carga da teoria eletrofraca, ela vem, mas ela traz uma parcela não abeliana que está representada por esse termo. A origem desse termo, esse termo só pode ser esquecido, só foi com essa questão da literatura, houve uma série de trabalhos entre 63 e 67, do Salan, do Lee, do Yang, o pessoal se debatendo por que esse termo aparecia. Eles sabiam que esse termo tinha que dar para dar razão giromagnética do Adorno, mas eles não sabiam a origem desse termo. Quando ficou claro, através da teoria de Salan, Lasch e Weinberg, que o setor não abeliano é que gera esse termo, a situação ficou resolvida. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que no setor eletromagnético de spin 1, nós temos elementos que são derivantes de que mostram que o eletromagnetismo tem a sua origem num ambiente não abeliano. Certo? Então, essa questão aqui ela é importante para nós. Aqui na literatura, se vocês forem olhar o livro, essa definição dessa matriz muda um pouco. Então, o que é cosseno para mim pode ser reta para mim é reta menos π sobre 2 todos, não importa. O que importa é que a gente tem que fazer isso aqui e essa relação fixa isso aqui.
E o que é importante também a gente observar é que a gente pode mostrar, isso é fácil, tá nos livros, não vou nem fazer porque é um exercício de trigonometria, né? A gente mostra que fazendo esse cálculo, abrindo esse cálculo aqui corretamente, nós temos que a razão entre a massa do W ao quadrado e a massa do Z ao quadrado é o cosseno ao quadrado desse ângulo. Isso é uma relação que não é assim, acidental. Eu tinha falado sobre isso na aula passada, de quebra espontânea da simetria. O que fica de uma interação que está ligada a uma quebra espontânea da simetria? Quer dizer, a quebra espontânea da simetria, como eu tinha colocado na aula passada para vocês, que é uma visão, é que ela não é uma quebra da simetria. A simetria está lá. Ela é uma simetria da ação, ela é uma simetria do lagrangiano, ela é uma simetria do hamiltoniano. Tudo isso é simétrico, mas ela não é uma simetria do estado fundamental da teoria. O que aconteceu aqui com o modelo? O estado fundamental, o estado de mínima energia, é caracterizado por essa configuração de campo de Higgs. E essa configuração de campo de Higgs, ela quebra todo o SO2, ela quebra todo o 1, mas ela deixa intacta aquela contribuição, aquela combinação que é I3, que é sigma 3 sobre 2, que é o SO2, terceiro gerador de SO2 como gerador da hipercarga. Isso aqui não quebra, quer dizer, a simetria está aqui. Os geradores, então, esse estado, né, que é o estado de mínima energia do sistema, ele não reconhece a simetria SO2 left, nem a simetria 1 da hipercarga. Ele só reconhece a simetria 1 do eletromagnetismo. Então é isso que a gente chama de uma quebra espontânea de simetria. A simetria está lá, ela está na ação, está no lagrangiano, está no hamiltoniano, mas ela não está no estado fundamental do modelo, do sistema. Então o sistema não tem estados simétricos, mas ele tem uma função energia que é simétrica. Porém, qual é o legado da quebra espontânea da simetria? O legado da quebra espontânea da simetria é que os estados não são degenerados. Eu perdi essa estrutura de degenerescência. A massa do W é diferente da massa do C, que é diferente da massa do fóton. O fóton tem massa zero. O W tem essa massa e o Z tem uma massa que se relaciona ao W com cosseno. Mas essa relação de massa, ela é um legado da quebra espontânea da simetria. Por quê? Porque a quebra espontânea da simetria está aqui. A simetria, ela está na ação, está no lagrangiano, mas não está no estado fundamental. Mas essa relação aqui, ela veio do momento que nós sabíamos quem era isso, essa estrutura aqui, e como relacionar esse objeto aqui com as massas desses. Então, essas relações de massa, elas são vamos dizer assim, um resíduo, um remanescente de uma simetria que houve. Então, é sempre uma lição que a gente tem, se dada uma interação que a gente não conhece, ou dado um sistema que não esteja claro para nós o que é. Se nós começarmos a observar que existem relações de recorrência que não são triviais entre os parâmetros do modelo, por exemplo, relações entre massas e constantes de acoplamento. Então, quando os parâmetros de um modelo, que em geral são arbitrários, são parâmetros livres, eles começam a ter relações de vínculo, por exemplo, aqui nós temos uma relação entre a massa do W e o G. Mas lembre-se que esse V2 aqui é menos V2 sobre lambda. Então, a gente está tendo uma relação entre a massa de um objeto, a constante de acoplamento de Gauge, a constante de acoplamento da autointeração escalar e o parâmetro de massa da interação escalar. Esses parâmetros aqui são parâmetros do potencial de Higgs. E esse parâmetro aqui é um parâmetro que é a constante de acoplamento de Gauge. Então, nós estamos tendo uma relação entre essa massa e esses parâmetros. Então, isso está indicando para nós que essa massa não é acidental. Essa massa está organizada em termos dos parâmetros do meu modelo. E quem é que organiza essas relações entre esses parâmetros? A simetria. A simetria do lagrangiano, a simetria da ação, a simetria do hamiltoniano.
Os estados não são simétricos, mas a força que o hamiltoniano tem na sua simetria, ou o lagrangiano tem, é capaz de organizar relações entre os parâmetros. E isso aí, então, é um indício da quebra espontânea da simetria. É nesse sentido que não é bom a gente pensar a simetria quebrada espontaneamente significa que a simetria desapareceu. Não. A simetria, ela entrou, mas só que ela entrou de uma forma diferente. O normal é, se a simetria entra numa teoria, ela é a simetria da ação do lagrangiano, como você das equatoriais, e do hamiltoniano, mas ela também é uma simetria dos estados, ou seja, os estados apresentam degenerescência. Eu vejo degenerescências nas massas. Aqui não. Na quebra espontânea da simetria, a simetria está lá, mas não sob a forma de degenerescências, mas sob a forma de relações entre parâmetros. Então, isso é uma indicação, né, para nós, né, agora no LHC, por exemplo, se com toda esses resultados que estão sendo obtidos e que serão obtidos ao longo dessa próxima década toda, se a gente começar a perceber que começam a aparecer objetos com relações de massa muito claras entre eles, a gente está imaginando que por trás disso deve ter uma simetria. Então vai ser basicamente como se pode verificar se tem supersimetria no LHC. Vamos começar, à medida que fosse melhorando a luminosidade da máquina, a gente começar a perceber, pelo menos no Atlas e no CNS, mais partículas novas, mais excitações que possam aparecer. Essas massas devem estar relacionadas constantes de acoplamento das interações dessas partículas. Isso tudo, somado, pode ser indicação de que tem uma simetria que é quebrada. O que a gente espera é que a supersimetria, se ela for medida realmente sob a forma de novas partículas no LHC, ela seja quebrada, ela não é uma simetria exata. Então, deverá haver relações muito claras entre os parâmetros. Tá certo? Esse conceito é importante, porque às vezes no primeiro curso, numa leitura de livro, não fica muito claro, né, que isso simplesmente é uma forma de você esconder a simetria. Tem alguns autores, o Kuhlmann trouxe a primeira foi quem primeiro usou essa terminologia. Ele nunca fala de spontaneously broken symmetries, ele fala de hidden symmetries, simetrias escondidas. A simetria quebrada dá muita ideia de que, a simetria desapareceu. Então, na quebra espontânea, a simetria não desapareceu, ela está lá, só que de uma nova forma, não sob a forma de degenerescência. Ela está escondida aqui, nas relações entre os parâmetros. Quem coordena essas relações entre os parâmetros é a estrutura de Bach, é a estrutura de ground state e a simetria, nesse caso SO2, 1. Dessa relação aqui, não é uma relação acidental, ela está totalmente coordenada pela simetria SO2 e pela simetria 1, estão presentes. Então, essa mensagem eu acho que é importante de vocês absorverem. Né? Pensar, refletir, estou tentando ensinar ninguém, estou só chamando, né? Assim, colocando em evidência para vocês aquilo que é essencial, porque às vezes no livro a coisa vem muito batida, você faz ganha as massas, mas você não reflete muito sobre o que está, você ganha essa relação de massa ali, tá bom, não é simplesmente uma relação, não é simplesmente uma relação, essa relação aqui não é, eu derivo ela muito facilmente, mas ela tem um significado muito profundo, que pode ser estendido para outras simetrias. Isso é uma lição que a gente tem desse modelo especificamente. Mas o fato de ter essas ligações entre as constantes e os parâmetros, isso é muito importante. Então, queria chamar a atenção de vocês para isso, vocês pensarem um pouco sobre isso. Na próxima aula, né, se Deus quiser, na quinta-feira, nós vamos continuar aqui e vamos trabalhar mais especificamente agora, mais particularmente, o Higgs em si. O que nós trabalhamos agora foi praticamente o derivante das interações de gauge e Higgs e das interações de Young e Mills que levaram a essa mistura, né, a esse termo que acopla, esse termo que eu apaguei aqui, né, que acopla o fóton através do FMI aos campos, né, aos potenciais, aos campos, vamos dizer, aos campos carregados. Né? Então, essa interação aqui, que é uma interação fora dos padrões, se nós olharmos o eletromagnetismo puramente, mas ela é importante, ela é introduzida no eletromagnetismo naturalmente via a unificação eletrofrágil. Então, se eu penso que o eletromagnetismo é parte de uma simetria mais ampla, esse termo
não me resulta como uma surpresa. Mas se a gente esquece o mundo e olha só para o eletromagnetismo como uma interação isolada, esse termo nunca vai aparecer. Ele entra, mas eu não sei porquê, não tem uma justificativa para ele. Ele é colocado à mão sem base com a simetria, ao passo que aqui não. Tudo que está aqui está coordenado pela simetria SO2 e pela simetria 1. Esse é um ponto importante. E na próxima aula, então, na aula passada, nós trabalhamos a ligação do Higgs com o ferro. E aí, cara? A ligação do ferro com o Higgs, aí mostramos na aula passada uma outra relação importante. É essa aqui. A massa do elétron carregado, nesse caso a gente só tem o elétron, não introduzimos ainda os quatro, mas a massa do elétron, ela saiu no final do dia igual aqui. A constante de acoplamento de Yukawa vezes o V. Então a gente acaba mostrando, por exemplo, que a relação entre a massa do elétron e a massa do W essa aqui é YV e essa aqui é GV. Então, vamos ver se está certo. Então, a gente mostra aqui, por exemplo, a relação entre a massa do elétron e a massa do W é a constante de acoplamento de Yukawa, do elétron Higgs, sobre a constante de acoplamento de Gauge. Então, isso é uma relação altamente não trivial. É simples, mas não é trivial. A massa do W é a massa do Z vezes cosseno de θ. Então, eu posso colocar aqui a massa do Z e esse cosseno de θ aqui para cá. Olha, outra relação não trivial. A massa do elétron é amarrada com a massa do Z por essa razão entre os parâmetros do modelo. Então, da onde é que sai isso? Isso é acidental? Não. Isso é fruto da simetria. A simetria está lá escondida, né? Manipulando os parâmetros para que essas relações aconteçam. Só que a simetria, se o modelo fosse completamente simétrico, a massa do Z seria igual à massa do W. A massa do elétron seria igual à massa do neutrino. A massa do neutrino é zero nesse modelo. Então, o elétron tem massa, o neutrino não tem. A simetria não está vista no setor de massas. Mas as relações entre as massas refletem que há uma simetria escondida e a simetria quebrada completamente. Certo? Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar especialmente o setor de Higgs, mostrando quem é a massa, por que o campo de Higgs produz uma excitação, que é o bóson de Higgs. Esse foi o trabalho de Higgs, né? Na verdade, o trabalho de Higgs não foi introduzir o campo de Higgs. O campo de Higgs já tinha sido introduzido por Salam. O trabalho do Higgs foi, que o Salam não viu, foi mostrar que o campo de Higgs, quer dizer, que o campo que ficou sendo chamado de Higgs, que é o campo escalar, ele tem uma excitação neutra de spin zero, que é uma partícula com uma certa massa. Nós vamos ver quem é a massa do bóson de Higgs na próxima aula e vamos trabalhar a discussão do gauge unitário. Por que é que o campo de Higgs tem 3 graus de liberdade não físicos dentro dele? Por que a gente detecta só o bóson de Higgs neutro? Então, a simetria, de novo, a simetria que está presente, ela vai mostrar para nós que o campo de Higgs, né, aquela forma que ele acabou tendo, que era essa forma aqui, né? Então, a simetria que está escondida aí, ela vai mostrar para nós que, por causa da simetria, esse campo é zero, pode ser zerado, esse campo pode ser zerado, esse campo pode ser zerado. Então, o que fica como física medível, mensurável, detectável, é esse objeto aqui. Esse que é o bóson de Higgs que foi detectado. Tem, na verdade, o dublete de Higgs, ele tem 4 campos de Higgs dentro dele. 2 escalares aqui, 2 escalares aqui. Mas a simetria me diz que esse escalar é não físico, esse escalar é não físico, esse escalar é não físico. O não físico significa dizer que eles podem ser eliminados do formalismo sem alterar a física. O único campo que não pode ser tocado no modelo é esse campo. Esse fica. E é esse que é o bóson de Higgs. Então, vamos trabalhar essa discussão também. E essa discussão se refere na literatura como chamado gauge unitário. Gauge unitário é usado pelos experimentais e pelos fenomenologistas. Nós, da área mais formal, da área mais de primeiros princípios, nós não trabalhamos no gauge unitário. Nós trabalhamos com esses campos, mesmo que eles não tenham um significado físico, mas eles são muito importantes, facilitam muito a demonstração de que o modelo é renormalizável e unitário. Ele facilita muito, quer dizer, para aspectos mais
formalidade, dentro do modelo, a gente mantém esses campos, mas sabendo o tempo todo que eles não são físicos. Mas a gente trabalha com eles para efeitos de certas demonstrações. Na hora de você fazer o cálculo físico, que você vai para o acelerador, que você mede uma seção de choque, que você mede uma razão de decaimento, que você mede uma interação corrente-corrente, esses campos não vão aparecer no espectro físico. Então é isso que nós chamamos de gauge unitário. Já que eles não vão aparecer, tira eles. E aí a gente está estou trabalhando no gauge unitário. Mas em muitos momentos, né, é importante não trabalhar no gauge unitário, trabalhar no outro gauge que nós vamos discutir aqui, que é o chamado gauge renormalizado. Ele não é importante para as medidas físicas, mas é importante para a consistência interna do modelo, tá certo? Então nós vamos trabalhar essas questões na próxima aula. Por hoje é só, obrigado. Então, pessoal, está sabendo que o professor Global está de quarentena, né? As aulas passadas, então, devem poder ser recuperadas, talvez, na outra semana, né? Nas aulas passadas, então, eu trabalhei isso. A melhor referência, se alguém quiser e vai querer, né, buscar aprofundar certas discussões no livro, eu deixei na aula passada. É o Sheng Li. É aquele livro que eu citei na aula passada, chama Gauge Theory of Elementary Particles. Ele está disponível em PDF, vocês podem achar ele na rede. É o Sheng Li. The Gauge Theory of Elementary Particles. Apesar de não ser dos livros mais modernos, para mim é um livro superável para tratar a discussão da teoria eletrofraca e também a própria QCD. Claro que ele não está 100% atualizado em termos de fenomenologia, mas em termos de construção do modelo, na discussão dos aspectos físicos, ele é excelente. É o livro mais completo, na minha opinião, que a gente ainda tem. Então, quem quiser se referir a esse livro aí, eu acho que é o melhor caminho para aprofundar essas discussões. Então tá, pessoal, obrigado pela atenção de vocês.